tudo bem? Seja aqui bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo nós vamos falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Sim, as igrejas que aparecem ali no texto de Apocalipse. Vamos fazer aqui um olhar introdutório. Se você gosta do conteúdo que aqui é produzido, nos ajude também compartilhando, se inscrevendo e curtindo o vídeo, para que assim o YouTube entenda que o vídeo é relevante e entregue esse vídeo a mais gente. Bom, o leitor da Bíblia, ele conhece a Ásia Menor principalmente a partir do livro de Atos dos Apóstolos, que narra as viagens missionárias do apóstolo Paulo por aquela região e apresenta ali as cidades onde Paulo esteve e fundou igrejas. E posteriormente, Paulo destina a essas igrejas cartas com a finalidade de instruir, de ajudar, de exortar, de aconselhar. Algumas das igrejas citadas em Atos dos Apóstolos não aparecerão no livro de Apocalipse, como, por exemplo, Colossos. E também, em contrapartida, algumas igrejas mencionadas em Apocalipse não aparecem ali nas cartas de Paulo, como Pérgamo, Tiatira, Sardes e Filadélfia. Bom, as 7 igrejas, elas representam, portanto, diante do que foi colocado agora, uma seleção dentre as várias igrejas existentes naquela região. Isso nos leva à seguinte pergunta: por que João escolhe essas 7 igrejas? Por quê? O que fez com que ele escolhesse? Bom, há 2 razões possíveis aqui para as escolhas. A primeira razão seria propriamente por um princípio geográfico, visto que essas igrejas estavam conectadas por estradas romanas e a distância entre elas era aproximadamente de 55 quilômetros. Logo, a aproximação geográfica era importante para as visitas apostólicas e para a troca de correspondência. A segunda razão está no fato de que cada uma dessas cidades que aparece ali no texto de Apocalipse, essas 7 cidades, e portanto as 7 cartas, possuía uma corte romana, diante das quais os membros das igrejas que estavam nessas cidades poderiam facilmente ter enfrentado problemas mais acentuados do que os cristãos que viviam em cidades destituídas de tais cortes. Nas primeiras cidades, por exemplo, que aparecem no texto de Apocalipse, Éfeso, Esmirna e Pérgamo, havia templos dedicados a César, ou seja, templos imperiais. Inclusive, nos cultos imperiais, o imperador ali adorado, o imperador ali divinizado, ele era chamado de Kyrios, ou seja, de Senhor. É a mesmíssima expressão que o apóstolo Paulo, por exemplo, usa em Filipenses capítulo 2, quando Paulo diz que Jesus é o Senhor. Logo, perceba que a cultura cristã ela estava em oposição à cultura vigente daquela época. Outro aspecto importante é que o número 7 ele é muito significativo, pois o 7 geralmente indica totalidade. Logo, a expressão cartas para as 7 igrejas poderia muito bem representar uma correspondência que visava além das 7 igrejas nomeadas, mas todas as igrejas existentes naquele período. Logo, o Apocalipse teria se tornado um livro que, desde a sua escrita, pretendia ser uma carta, um livro circular entre as comunidades cristãs em geral. E é por isso que o Apocalipse ele é profundo e belo e ele tem a sua mensagem coerente e importante ao longo da história da igreja. E de fato nós podemos extrair belíssimas e valiosas lições para o nosso tempo a partir do texto de Apocalipse. Bom, nós somos informados ainda que João está escrevendo para os anjos das respectivas igrejas. Mas a pergunta fica no ar: quem são os anjos das igrejas? Este, sem dúvida, é um problema de difícil resolução. E por quê? Porque os estudiosos eles não estão em consenso quanto a quem são esses anjos. A única informação que temos é que são anjos ali
para quem João está destinando. Mas quem são esses anjos? Bom, se entendermos aqui anjo no sentido literal da palavra, como ser celestial, nós teremos algumas dificuldades para compreender alguns dados das cartas. Contudo, alguns estudiosos partem da ideia de que João está fazendo referência a um anjo mesmo, literalmente, visto que ao longo do Apocalipse, os anjos eles servem como mediadores para comunicar a mensagem a João. E é como se João estivesse agora fazendo o caminho contrário, comunicando a mensagem a esses anjos. Bom, mas essa é uma dificuldade que alguns estudiosos dizem ser problemática tal defesa. Todavia, a gente precisa perceber que quando a gente analisa os adjetivos que aparecem ali para as 7 igrejas, eles não aparecem no feminino, eles aparecem no masculino. Por exemplo, aparece a expressão rico e não rica, morto e não morta, frio e não fria, morno, por exemplo, e não morna. Logo, alguns dizem que nós podemos entender a palavra anjo aqui como mensageiro, visto que o texto no grego, no original, aparece a expressão angelos. E angelos, ele pode ser traduzido literalmente por anjo, como um ser celestial, mas permite também a tradução por mensageiro. Assim, João pode estar fazendo referência de um mensageiro celestial, como também pode estar fazendo a referência de um mensageiro humano. Neste último caso, se João está falando de um mensageiro humano, pode ser uma pessoa comum ou um profeta, ou ainda o líder da igreja, em outras palavras, o pastor da igreja. Alguns comentaristas então colocam que João está escrevendo aqui para os líderes das respectivas igrejas, para que esses líderes então comunicassem, lessem o Apocalipse para as suas respectivas comunidades. Então a ideia seria que João está pensando no líder, para que o líder apresente este texto, ou seja, o Apocalipse, para os cristãos daquela cidade, para a respectiva comunidade cristã, ou seja, para a igreja ali estabelecida. Bom, quando nós olhamos aqui para a estrutura das 7 cartas, nós temos alguns aspectos a considerar. O primeiro é que todas as cartas são destinadas ao anjo da igreja. Esse é um ponto. O segundo aspecto é que todas se apresentam como palavras de Jesus. E nós encontramos aqui a expressão estas coisas, tá? Então, todas elas é como se Jesus estivesse ele mesmo se dirigindo à igreja. São as palavras de Jesus para as respectivas igrejas. Em terceiro lugar, em cada carta, Jesus recebe um título específico. Quase todos os títulos vêm da visão que João recebeu a respeito de Jesus. Por exemplo, no capítulo 2, versículo 1, para a igreja de Éfeso, Jesus se apresenta como aquele que conserva na mão as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Para a igreja de Esmirna, Jesus se apresenta como o último, o que esteve morto e tornou a reviver. Para a igreja de Pérgamo, Jesus se apresenta como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Para a igreja de Tiatira, ele se apresenta como o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante a bronze polido. Para a igreja de Sardes, Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Para a igreja de Filadélfia, Jesus se apresenta como o santo e verdadeiro, como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. E, finalmente, para a igreja de Laodiceia, Jesus se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Em todas as cartas, Jesus começa afirmando, conheço, e logo em seguida, Jesus descreve as qualidades positivas da respectiva comunidade, exceto a igreja de Laodiceia,
que não receberá nenhum elogio, pois o texto de Apocalipse não apresenta aqui um aspecto positivo da igreja de Laodiceia. É dito que ela é fria, ela não é fria e nem muito menos quente. O quinto aspecto aqui é que Jesus descreve o que cada comunidade possui de negativo e, consequentemente, faz advertências. Duas comunidades não apresentam nenhum aspecto negativo, a saber, Esmirna e também Filadélfia. Elas são exortadas por Jesus a perseverarem. Na comunidade de Sardes, o elemento negativo destaca-se mais do que o elemento positivo. Por isso, ao tratar dela, a ordem é inversa. Em último lugar, o sexto aspecto é que todas elas recebem ao final um aviso, com a seguinte expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E, se pudéssemos aqui inserir um último aspecto, todas elas terminam com uma promessa ao vencedor. Logo, a gente consegue observar alguns conflitos que perpassam as 7 igrejas do Apocalipse. Em primeiro lugar, elas estão sofrendo pressões tanto dos pagãos quanto dos judeus. Tal problema relacionado aos pagãos, por exemplo, ocorria em virtude da pertença dos cristãos a uma religião minoritária, com costumes que eram considerados estranhos segundo os padrões romanos, como a ceia do Senhor, por exemplo. Inclusive, os romanos acusarão os cristãos de canibalismo por causa do ritual da ceia, já que no ritual da ceia o elemento pão é chamado de corpo, e os romanos então dirão que os cristãos comem carne humana. E também o cristianismo é acusado de ser ateu, uma religião ateia, porque eles não cultuavam as diversidades dos deuses naquele tempo, inclusive não cultuavam o imperador. Eles também sofrem pressão por parte dos judeus, já que os judeus, principalmente após a destruição do templo que ocorreu em 70 depois de Cristo, expulsou os cristãos das sinagogas. Então, a partir desse momento, era pronunciada maldições contra os seguidores de Cristo. Os judeus não apenas expulsaram os cristãos da sinagoga, como também por várias vezes denunciavam esses cristãos junto às autoridades romanas. O segundo problema diz respeito a questões internas relacionadas aos falsos mestres. Capítulo 2, versículo 2, aos apóstolos ou falsos apóstolos. Capítulo 2, versículos 6 e 15, aos nicolaítas. Capítulo 4, versículo 14, aos que seguiam os ensinos de Balaão. E capítulo 2, versículo 20 ao 23, a profetisa Jezabel. E em último lugar, o último conflito aqui que perpassa as igrejas diz respeito aos problemas relacionados à frieza espiritual, como o abandono do primeiro amor, a contaminação e a perda de zelo. Diante disso, é claro, nós temos aqui um resumo panorâmico das 7 igrejas do Apocalipse. Eu espero que assim eu tenha te ajudado diante de um quadro geral para entender aqui de maneira introdutória essas 7 cartas a essas 7 igrejas. Tá bom? Espero que você tenha gostado e mais uma vez nos ajude compartilhando, se inscrevendo e curtindo. Tá bom? Até a próxima.